Estamos de volta com as discussões sobre como combater as desigualdades no Brasil, com o coordenador da Organização de Movimentos Sociais, População de Rua, da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, Dr. Rildo Marques Oliveira, o coordenador estadual do Movimento Nacional de População de Rua, Edivaldo Gonçalves, e o professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Dr. Alessandro Soares. Eu tenho, inclusive, uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu, como repórter, já entrevistei muita população de rua, muita gente, principalmente nos dias mais frios, né? Na questão também da Cracolândia, enfim, é uma série de entrevistas. E uma delas me marcou, ali embaixo da Amaral Gurgel, e até queria que o Edivaldo começasse a falar, porque o Edivaldo que representa, ele pode dizer melhor. Havia sempre um mutirão que passava ali, levava as pessoas para serem tratadas, para tomarem um banho, para tomar a sopa que a gente conhece. E essa pessoa, eu conversando com ele, uma pessoa, aliás, instruída, ele disse, eu falei, mas por que você não quer ir? Ele falou, porque aqui é meu endereço. Aqui as pessoas sabem onde me encontrar. Então, passou para mim uma ideia de que as pessoas que conseguem o seu cantinho, embaixo de qualquer elevado, embaixo de qualquer viaduto ou em qualquer localidade de rua, ela ali parece que se identifica como se fosse a casa dela. Né? E ele tinha ali uma cobertura com alguns papelões, enfim, alguns cobertores que eram doados. Isso realmente acontece. As pessoas às vezes falam, eu vou para outro lugar, será que eu vou ficar como eu estou aqui, que eu já me estabeleci? É mais ou menos isso que acontece também em alguns casos, não em todos, evidentemente, Edivaldo. É assim, vou dar um exemplo, o Jaceguai, o viaduto de Jaceguai, eu acho que você sabe muito bem onde teve aquele incêndio, sim. Teve aquela demanda toda, e eu acompanhei o Jaceguai desde o começo, né? A partir que você cria um vínculo no bairro, cria um vínculo na região, tá? A partir que os comerciantes conhecem você, tá? Então, fica muito mais difícil, tá? Pode ver que um morador que mora naquela área da Bela Vista, ela não vai pro fluxo. O fluxo o que é? Só o fluxo é a Cacolândia. Entendi. Entendeu? Só as meninas Cacolândia, aquela coisa toda. Não vão, entendeu? A população de rua é muito distinta, tá? Tem um grupo que mora na Bela Vista que não se mistura com o pessoal da Sé. Então, aquele vínculo que ele pega, que a própria rua pega nos seus locais, então fica muito difícil eles se deslocarem para outros locais. Certo. Queria saber do Dr. Rildo, o Edivaldo, e também do Dr. Alessandro, o poder público nessa hora, ele fica meio que de mãos atadas, né? Independentemente daquilo que ele quer se fazer para tirar aquela pessoa da rua, pode acontecer essa resistência. Eu creio, inclusive, que não é a maioria. Mas isso, de uma certa forma, também é levado em conta, por exemplo, pelo pessoal da OAB, levado em conta também pelas pessoas que têm o poder público na mão para poder tirar essas pessoas definitivamente da rua. Como é que o senhor avalia isso, doutor Rildo, e também doutor Alessandro? Olha, a gente percebeu que as mulheres aumentaram na rua, né? Havia muito mais homens. Hoje nós já vimos que as mulheres elas já vêm ocupando uma boa fatia dessa população que está em situação de rua. Mas isso é preciso você trabalhar dados para analisar de como você vai compor depois a política, né? Porque se eu não tenho dado com um perfil, como ele disse, a pessoa passa aqui, eles tratam como imigrante, não computa, porque ela eventualmente está passando, ou se está passando, não quer dar o documento, eu não faço, eu não registro. Teve situações que foram reclamar na OAB, exatamente essa, a pessoa não queria apresentar documento, então não registraram a pesquisa. Não, e outra coisa, desculpe, só interromper, e a Smart não fez o mapeamento certo. Então o censo... O Alessandro também fica à vontade para... Quando nós tivemos, então, um debate com a FIP, vocês sabem que é a Fundação de Pesquisa, muito bem conceituada, e que tem lá excepcionais profissionais da estatística e sociólogos, enfim, que sabem exatamente o que extrair de uma pesquisa. Porque não basta você ir lá só cadastrar, você tem que tentar entender exatamente. Então, o censo ele deveria servir para isso, para eu precisar entender o que é que eu tenho, para depois eu ver que política eu traço, eu aperto, ou eu solto, enfim, o que eu invisto ou não invisto. Mas, enfim,
Então, parece que tem um problema, embora eu reconheço que houve assim, uma coragem muito grande da Prefeitura em realizar esse censo. Acho que isso tem que louvar e aplaudir. Mas ele veio com alguns problemas, esse censo, né? A segunda questão que a gente tem que ver, pelo menos a OAB está preocupada, é com os serviços oferecidos. Então, nós tivemos centenas de denúncias sobre os abrigos. Centenas de denúncias sobre os abrigos. Os abrigos, da maneira como eles estão regulados, da maneira como eles estão ofertando o serviço hoje, os poucos que existem, como diz o doutor Alessandro, não olham para a pessoa como um sujeito com o direito de acessar esse acolhimento. Olham aquela pessoa como se fosse um número, como se fosse um objeto, né? E achando que estão fazendo um grande favor, né? Olham como excluídos, quando na verdade deveriam olhar como incluídos. Então, o que acontece nesses abrigos? Muito conflito. Acontecem diversos conflitos com a própria instituição, não é intracomunitário, é entre a comunidade e a instituição, né? Por exemplo, com problemas de horário, com problemas de companhia, as famílias são separadas, criança não pode ficar abrigada num abrigo com adultos, e aí você tem uma família que está na rua, como disse o Edivaldo, você vai largar teu filho, tua esposa, e para você aceitar. Então, por isso que há uma dificuldade muito da população de rua, muitas vezes, em aceitar o que está sendo oferecido, porque o que está sendo oferecido indiretamente acaba violando, inclusive, a sua própria intimidade, né? Acho que o doutor Alessandro depois pode falar um pouco mais sobre isso. Então, são centenas de denúncias, e o Edivaldo sabe disso também, que chegaram na OAB em relação aos abrigos ofertados. E depois, os outros serviços de saúde também, nós identificamos, por exemplo, equipamentos de saúde dando alta técnica, e a gente foi entender o que é alta técnica. Alta administrativa. Alta administrativa é quando uma pessoa, às vezes, chega, muitas vezes, com um odor não muito agradável, as pessoas simplesmente não querem atender e dão uma alta para ela. Ela não vai ser atendida naquele equipamento de saúde. Tá certo? O que já distorce completamente. O que é muito ruim. Então, nós estamos para levar ao prefeito, assim, várias sugestões no sentido de que não precisa muito para acertar essa política de acolhida, né? Nós sabemos que, às vezes, os recursos eles não são suficientes, mas eu tenho certeza que se houver um pouco mais de dedicação e um olhar, que era o que o doutor Alessandro estava dizendo, né? Não tratar essa comunidade na invisibilidade, mas tratar como sujeito e um pouco de diálogo, eu acho que a gente começa a incorporar essas pessoas para um processo, inclusive, de sair do próprio local, né? Se eu estender, por exemplo, um programa de habitação adequado, claro, se eu estender alguns programas de renda e trabalho, que eu acho que o Edivaldo pode falar, nós temos certeza que isso é possível, de nós diminuirmos muito o número de pessoas que estão em situação na rua. Doutor Alessandro, voltando àquela questão que a gente estava falando, né? Inclusive o doutor Rildo comentou a respeito. Que visão que o senhor tem, como é que o senhor avalia isso? Bom, quando a gente olha uma pessoa, por exemplo, que está em situação de rua, e ela ganha uma identidade com a localização onde ela está, é um processo natural, ou seja, se eu moro num determinado bairro, eu ganho uma certa raiz naquele bairro, né? A pessoa, o local onde ela está, ela vai criar relações sociais, ela vai ter o trabalho dela, ela vai ter a cultura daquele local, ou seja, a história das pessoas é a história da cidade e é a história da localização delas, de alguma forma. Quando a gente pensa numa pessoa que está em situação de rua, e ela mesma afirma, olha, aqui é a minha localização, aqui eu me identifico, né? Dá um sentido de liberdade, ou seja, como se ela estivesse escolhendo ficar ali, porque ali é onde as pessoas vão achar ela, e a identidade dela também está um pouco amarrada naquele local. Mas isso também é, de alguma forma, um sinal de déficit de política pública ao mesmo tempo. Ou seja, ao mesmo tempo que é uma liberdade daquela pessoa de estar ali, significa que ela está há tanto tempo ali já, ou seja, ou menos, um tempo suficiente, né, para ganhar uma raiz naquele local. Ou seja, a situação de estar na rua e ter a rua como morada, como moradia, torna-se uma situação corriqueira, cotidiana, normalizada, né? O que não deveria ser assim. Então, quando você tem uma política pública séria, eu acho que se a gente pegar os países que tiveram políticas públicas sérias no campo, né, das pessoas em situação de rua, primeira coisa, você tem que agir rápido. Quando uma pessoa entra em situação de rua, você não pode dar muito tempo para ela ficar nessa situação. A atuação ela é imediata, ela é de pronto. Qualquer país sério faz isso.
Se você vai deixando e acostuma-se com aquilo, você cria uma situação que eu vou chamar de uma situação cultural. O que seria uma situação cultural? As pessoas da cidade começam a achar quase que natural aquelas pessoas ali, elas fazem parte do cenário da cidade. Então, o centro de São Paulo hoje é esse cenário. Você consegue ver novos restaurantes sendo abertos, né? Pessoas de alta elite circulando na região, mas elas vão contornando as pessoas que estão ali morando na rua no dia a dia. E tudo se torna meio que normalizado. É normal para a pessoa que está ali, que acha que ali é a localização dela, é normal para os outros grupos sociais, e tudo vira uma espécie de padrão social que é muito mais difícil. Aí quando chega a política pública atrasada, né, mesmo tentando projetar políticas de qualidade, tem muita dificuldade. E aí você, e no caso de São Paulo, você vai imaginar políticas públicas que sempre são deficientes de alguma forma. Quando chega o período de crise, isso piora ainda. Por quê? Você tem que cortar gastos. O período de crise é o período onde o Estado, o poder público, tem que cortar gastos. E é o período onde as pessoas estão indo mais para a rua porque você tem desemprego, você tem problemas sociais graves. Então você tem tudo, né? Uma questão cultural, estrutural, histórica, tudo ao mesmo tempo dentro da cidade. E aí você dificulta muito a questão da política pública. Por isso que a política pública hoje, numa cidade como São Paulo, ela tem que ser muito radical, ela tem que ser muito bem projetada, implica, logicamente, gasto público, né? E ela tem que ser muito bem projetada no sentido de, olha, se em países desenvolvidos, em algumas cidades, eles têm dificuldade e aplicar uma política mais competente com relação às pessoas em situação de rua, no Brasil ela vai ter que ser 2 vezes mais, porque eu tenho que enfrentar um histórico de anos, né, nesse processo. Com certeza. Olha, a gente sabe que o debate ele é realmente muito grande em relação a tudo isso. E a gente vai continuar, nós vamos para um breve intervalo e na sequência a gente volta para falar um pouco mais sobre essa questão que, eu repito, tem muito a ver com a vida de todos nós. A gente já volta.